Bom dia, pessoal. A gente vai abordar no capítulo 15 a parte de divisão celular. A gente estudou um pouquinho da parte do núcleo semana passada. A gente vai entender como é que funciona, né, o funcionamento de uma célula através dos mecanismos que envolvem o ciclo celular. O ciclo celular ele começa preparando a célula para que ela se divida ou forme algumas células mais especiais, como os gametas, né? Então a gente vai ter dois processos: a formação de células normais, né, que constituem nosso corpo através da mitose, e a formação de gametas, que são células sexuais, ou seja, células especializadas, que a gente vai ter a produção através da meiose. O ciclo celular, basicamente, você vai ter um período de intérfase e um período de divisão celular. Toda célula vai passar por esse processo, querendo ou não, vai ficar algumas vão ter variações na duração de cada fase, mas elas vão compreender esse momento. Você tem o G1 ou GAP1, dependendo do livro, o período S da intérfase, que é o período que o DNA duplica. Para que duplica? Porque quando a célula divide em duas, a metade vai para uma e a metade vai para outra. E aí a gente consegue fazer com que sejam geradas duas células com material genético, ou seja, com DNA. E a gente tem a fase G2, que é o GAP2. Essas duas fases é o período metabólico da célula, de crescimento, de funcionamento da célula. E aí ela basicamente se prepara para poder se dividir. Então, G1, período de síntese, G2, divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Aqui é para a gente entender que no ciclo celular, ele passa por esse início, começa no G1, passa por S, duplicação do DNA, os aumentos por exemplo, a célula é menorzinha, vai aumentando de tamanho, aumentando de massa, quando passa por esses processos. E cada etapa tem um ponto de checagem. Para que existem esses pontos de checagem? Por que eu estou falando com vocês? Porque é na falha desses pontos de checagem que a gente tem a formação de neoplasias. São pontos que estão vendo se a célula está funcionando direito e se vai dividir direitinho. Se ela não dividir direito e perder esses pontos de checagem, elas começam a se multiplicar de forma desordenada, que são as neoplasias, os cânceres que a gente vê. Então, todo ciclo celular ele tem pontos de funcionamento para que o ciclo ocorra de forma íntegra. De novo, vamos pegar a fase início do ciclo, período de crescimento geral, né? Então, ela tem esse tamanho, ela vai crescendo. Ou ela pode simplesmente não chegar a se dividir, parar o crescimento. Aí ela entra na fase G0, ela tipo estagna. Fase S, que ocorre a duplicação do cromossomo, do DNA, né? Que na verdade o DNA é uma longa fita que forma o cromossomo, então tanto faz falar que vai dividir. A fase G2, que continua o crescimento e está preparando para se dividir. Isso tudo aqui em intérfase, como eu falei. E aí a gente entra no período de divisão, que a gente deu exemplo aqui de mitose, né? Que uma célula mãe gera duas células filhas com o mesmo cara da original, duas células filhas, né? Por quê? Quando elas estão se juntando, tem uma parte que elas se rompem, cada uma vai para um cantinho diferente, uma forma duas. Então, basicamente é isso. Toda célula vai passar por esse ciclo. Ela cresce, duplica DNA, funciona e se reproduz, gerando novas células. A célula mãe gera duas células filhas e daí por diante. Intérfase, então, o que a gente vai ver na intérfase? Que os cromossomos vão estar descondensados, ou seja, ele não vai estar em formato de X, ele vai estar meio que solto, como se fosse uma fita solta, não vai estar arrumadinho em X. Você vai ver crescimento das células e a duplicação do DNA na fase S. Se você for ver, ele está descondensado, como eu falei, ó. E aqui a quantidade de DNA dele vai aumentando quando ele chega na fase S. Por que na fase S ele aumenta? Porque ele duplica. Na fase G2 ele estabiliza para entrar na fase de mitose. Por que diminui? Porque vai uma para cada célula, então diminui por conta disso. Basicamente é isso. E aqui, ó, a partir do momento que ele vai atingindo, passando da intérfase, ele vai ganhando o aspecto condensado, que é em formato de X, compactado, né, que se diz. As divisões celulares, né, a gente vai falar um pouquinho da mitose, mas todas as divisões celulares, mitose e meiose, vão ter essas 4 fases.
prófase, metáfase, anáfase e telófase. E nessa ordem. Começa a divisão aqui e fecha aqui, tanto na mitose quanto na meiose. A mitose a gente vai ter uma divisão equacional, ou seja, vai manter a quantidade de cromossomos. Se eu tenho uma célula com 46 cromossomos mãe, ela vai gerar duas células, cada uma contendo 46 cromossomos. Normalmente a mitose ela ocorre em células normais no nosso corpo, né, que não tem a função reprodutiva. E ela vai ser responsável nos seres unicelulares pela reprodução, que uma vai gerar duas iguais a ela, ou nos seres pluricelulares, como eu falei, para gerar as células somáticas, células comuns do nosso corpo, para fazer com que a gente cresça, se desenvolva, ou quando você tem algum processo de ferida, se renova, se regenere, né? Cicatrização graças à mitose. Alguns órgãos elas formam mais mitoses do que outros. Por exemplo, células que se dividem muito rápido. Quem gosta de beber, o fígado é uma célula que tem alta capacidade mitótica. Você pode lesar teu fígado que ele vai se regenerar muito facilmente, porque o índice de mitose deles é muito alto. Algumas outras células, como o sistema nervoso central, já não tem essa mitose tão alta. Por isso que os neurônios eles tendem a ser perdidos e não vão sendo repostos ao longo da vida. Então, basicamente, é uma divisão equacional porque uma célula não é que faz equação, é porque fica igual. Uma célula mãe gera duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos. Só lembrando alguns conceitos. Células haploide é igual a N, ou seja, N é o número de cromossomos. E célula diploide, 2 vezes N. N, 2 vezes N. Na espécie humana, a gente possui 46 cromossomos. Só que se a gente pegar uma célula haploide, ela vai ter metade se a gente tem 46, né? 2 vezes N vai ser igual a 46. E a haploide, que é a metade, vai ser 23. Então, uma célula haploide, que são os gametas nos seres humanos femininos ou masculinos, vai ter N igual a 23. Células diploide, qualquer célula do corpo sem ser gametas, vai ser 2N, 46 cromossomos. Resumindo, se eu pegar se for um menino, pegar o espermatozoide, o número de cromossomos dele vai ser 23. Se eu pegar uma célula do fígado, que é uma célula normal do corpo, vai ser 46 cromossomos. Aqui a gente vai ter como eu falei, uma célula filha. Desculpa, aqui a gente vai ser antes da divisão. O DNA, ele se replica, né? Replicou. E aqui a gente vai ter a divisão celular. Uma célula mãe vai passar pelos processos, prófase, anáfase, metáfase e telófase, né? E aqui a gente vai ter a citocinese, que é a separação das duas células filhas, com a mesma quantidade de cromossomo. Uma célula mãe com a mesma quantidade de cromossomo, gerando duas células filhas diploides. Então, uma célula diploide gerando duas células diploides, porque tem 2 N's, né? Que não é bandido também, só fazendo a piada, né, que a gente tem que fazer para descontrair. Então, a mitose basicamente compreende, é variável, né, como eu falei, mas se a gente for pegar de uma forma geral, a intérfase dura em média umas 24 horas, né, um dia, né? Você tem uma célula diploide, como a gente está falando de mitose, a gente vai falar de célula diploide. Duplica no meio da intérfase os cromossomos e começa a separação dos centríolos, que são essas paradinhas aqui, para poder dividir a célula em duas. É como se você tivesse um material genético e os centríolos, já estou botando a mão, que são essas pontinhas pretas, funcionassem como cordas e cada um pega um cromossomo duplicado e puxa para a lateral para poder dividir ao meio e formar duas. Basicamente isso. Essas proteínas do centríolo são cordas que vão puxando para as extremidades de forma que eu consiga separar. Então, intérfase, você tem aqui, começo da separação dos centríolos. Primeira fase da mitose. Como eu falei, a gente tem essas 3 fases aqui: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na mitose, você tem a formação do fuso acromático através do centríolo, que é como se fossem essas cordas aqui, e a condensação dos cromossomos já é nessa transição.
Você vai pegar, os cromossomos vão ser ligados a essas cordas, entre aspas, que são os fusos acromáticos, e vão sendo puxados para a lateral. Quando esses cromossomos estão basicamente, já não estão mais no centro, estão sendo puxados para bem lateral mesmo, você tem a separação desses cromossomos na anáfase. Separou o cromossomo, meu filho, é só questão de dividir ao meio aqui, através de como se eu cortasse, entre aspas, a célula ao meio, que é o processo de citocinese. E aí eu gero duas células com a mesma quantidade de cromossomos da original, a mesma carinha, ó. Botando uma faixa aqui, ó, igualmente. E é um período muito rápido de 30 minutos, logicamente isso aqui é um tempo geral. Então, para não ficar muito massacrante, decorar que some isso, some aquilo, basicamente você tem cromossomos e centríolos, né, que são organelas que ajudam na divisão celular para poder ajudar na divisão do cromossomo. Como eu tenho a duplicação do cromossomo na intérfase, quando ele entra para dividir, é só questão de separar eles. E aí, ao longo desses processos aqui, ó, na metáfase, você tá solto, ó, tá eles aqui no meio e o fuso aqui solto. A corda não tá laçada. Na metáfase, ocorre digamos assim, a ligação dos cromossomos a esses fusos. Eles são laçados, puxados para a lateral, para suas extremidades, e anáfase, e na telófase é a citocinese, é a quebra dessa célula, a divisão dessa célula em duas, propriamente dita. Lembrando que as células animais, elas têm uma citocinese dessa forma. Por que é um pouquinho diferente na mitose em células animais e vegetais? A célula animal possui centríolos, que são esses trequinhos pretinhos aqui que formam o fuso para puxar para a lateral. Já nas células vegetais, elas não possuem centríolos, por isso que a mitose das células vegetal é chamada de anastral ou acêntrica. Não tem um fuso, que é a mesma coisa de astra, e nem centríolos. Já a animal é uma mitose astral porque possui centríolos. E aí, como é que se dá? A citocinese na célula animal, como eu falei, é um estrangulamento. É como se você cortasse, né? Um estrangulamento, você apertou, estrangula, apertou aqui, e elas pulam para a lateral da região equatorial de forma para fora. Já a citocinese é para dentro, é centrífuga. Centrípeta para fora e centrífuga para dentro é a do vegetal, porque a gente não tem centríolo para puxar para fora. Só que aqui você não tem estrangulamento, você tem acúmulo de substâncias, né, que vão se acumulando do centro para fora, aí vai formando uma camada aqui, e aí você tem essas divisões de duas células. E aí entre elas você tem lamelas, né, que são paredes, chamadas de plasmodesmos. Então a citocinese é para fora e estrangula. E aqui você tem duas células, mas elas meio que estão se comunicando, elas não se separam totalmente. Por quê? A mitose dos vegetais, por eles não terem centríolos, não sofre esse processo, sendo chamado de mitose anastral, porque não tem centríolo. Então, só para diferenciar, né? O pessoal vê os nomes assim estranhos, astral e anastral. Astral porque tem centríolo e anastral porque não tem centríolo. Células vegetais não possuem isso. E aí, por não conseguir estrangular e puxar para a lateral, se você estrangulasse aqui, ia estrangular errado, não ia conseguir dividir direitinho. Aí, o que foi sabiamente aconteceu na planta? Ocorre a formação de substâncias, que são esses plásticos aqui, que vão formar como se fosse uma parede entre as duas, dividindo uma célula em duas. Então, a gente vai falar um pouquinho da meiose. Mitose, eu tenho duas células diploide, uma célula diploide, que é a célula mãe, 2N, que vai formar, no início da divisão, né, ela se duplicou, vai formar 4N. Basicamente, quando ela se divide, vai metade para lá e metade para cá, gera duas células filhas idênticas à original, 2N. Então, ó, igual a essa aqui. Já na meiose, sempre olho o início para o final. Eu tenho uma célula diploide, que vou chegar no final com uma célula haploide, né? Então, a gente vai ter aqui célula diploide, que chega na fase haploide. Então, o início é igual. Na divisão 1, ocorre redução, né? Que é a meiose 1. Na meiose 2, é equacional. Só que, como eu já dividi ao meio, eu vou formar cada uma 2N, vai formar
2 haploides. Então, vou gerar 4 células filhas N. Então, uma célula diploide gera 4 células haploides. É essa a proporção. Na meiose, dividida em 2 etapas, reducional, por quê? De 4 eu vou para 2, então eu reduzi. E na meiose 2, é equacional, porque mantém os números de